Vamos para as últimas questões desta prova IFAM 2018, ok? Vamos lá. Aqui está mais um texto. Vamos ler o texto. A construção da ideia de patrimônio cultural se deu no bojo de dois processos históricos muito importantes para o Ocidente. E aí ele vai citar os dois processos. A constituição dos Estados-nações europeus e a instituição da história como um campo específico de conhecimento. Bem, aqui temos os dois processos. Ok? Que vão ser cobrados daqui a pouco em questão. Pois bem, não é difícil entender essa relação íntima entre eles. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Um conjunto de pessoas que partilha uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens no passado, evidenciando a continuidade, o caráter e a força do povo que a constituía. A concepção do passado como herança da nação está dada como fundamento mesmo da possibilidade de futuro. E, nesse sentido, é necessário preservá-lo, garantir a existência de seus vestígios e sinais para o usufruto das gerações que virão. O Estado, como poder legítimo instituído, que zela pelo bem da coletividade, torna-se o principal agente nesse processo de guarda da memória. Com isso, voltamos à ideia de patrimônio, tudo aquilo que restou do passado, que constitui vestígio das experiências vividas e do potencial de criação de um povo, pode vir a se tornar patrimônio da nação. E aqui tem referências sobre o texto. Pois bem, questão de número 17. O Estado destaca-se como protagonista na tarefa de guarda da memória de uma nação. Verdadeiro ou falso? Bem, aqui no texto, logo no início, primeiro parágrafo, a construção da ideia de patrimônio cultural se deu no bojo de dois processos. Um dos processos, aqui o primeiro, linha 3, a constituição dos Estados-nações europeus e a instituição da história como um campo específico de conhecimento. Então, Estados, nações e a instituição da história. Então, já posso, sem dúvida, assegurar que está verdadeira a questão número 17. Ok? Estado mencionado aqui na linha 3 é um dos processos históricos importantes, não é isso? Para essa construção de patrimônio. Então, verdadeiro. Questão 17, vamos colocar C de correto. Questão 18. Por ter unificado pessoas, culturas e territórios a partir de um ideal de nação, a história, entendida como área do conhecimento, tornou-se um elemento garantidor. Elemento garantidor da legitimidade dos Estados-nações? Isso aí não. Ele erra aqui, elemento garantidor. A história não é elemento garantidor da legitimidade dos Estados-nação. Se
você observar o texto, aqui está. Não é difícil entender essa relação íntima entre eles. Entre quem? Entre estados, nações e história. Não é isso? Pois bem, não é difícil entender essa relação íntima entre eles. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação. Ótimo. Que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. E aí ele vai citar, lá vem o aposto, um conjunto de pessoas que partilha uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Então aqui ele contextualiza a ideia de Estado, não é isso? Aí, tudo isso aqui vai contextualizar a ideia de Estado. Um conjunto de pessoas que partilha uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma unidade, uma única identidade. Isso é o Estado. Nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens. Então a história entra para resgatar essa origem, ok? Evidenciando a continuidade, o caráter e a força do povo que a constituía. Então, quem constitui mesmo está aqui no final. Deixa eu mudar a cor. Ó, evidenciando a continuidade, o caráter e a força de quem? Do povo. O povo. Então, nada precede justamente a população do Estado. Realmente, quem ergue tudo isso, toda essa identidade, quem é que ergue? O povo. Então, dizer aqui no texto que na linha, a questão de 18, ó, na linha 3 aqui, ó, tornou-se um elemento garantidor à história da legitimidade das nações. Não, quem constrói tudo isso é o povo. Então está errada a questão número 18. Errada. Questão 19. É possível que um elemento caracterizado como resquício do passado e como testemunho das experiências e da capacidade criativa de um povo venha a ser tratado como patrimônio da nação? Verdadeiro. Verdadeiro. Vamos voltar ao texto. Pega a partir da linha 22. Com isso, voltamos à ideia de patrimônio. Tudo aquilo que restou do passado, que constitui vestígio das experiências vividas, tá vendo? E do potencial de criação de um povo, pode vir a se tornar patrimônio da nação. Não é isso? Isso responde à questão 18, número 19. Então, essa questão 19 realmente está verdadeira. Vai lá, verdadeira. Ótimo. Do lado de cá, você tem a questão 20. A ideia de patrimônio cultural surgiu inicialmente na Europa, como resposta à criação dos Estados-nações e resposta à definição de história como área do saber. Ora, a ideia de patrimônio cultural surgiu inicialmente na Europa. E ele diz, como resposta à criação dos Estados-nações e resposta à definição de história como área do saber. Não é bem isso que eu vi lá no texto. Observe. Aqui, a construção da ideia de patrimônio cultural, logo no começo, se deu no bojo de dois processos históricos. É isso?
muito importantes para o Ocidente. E vem a Constituição dos Estados-nações Europeus e a instituição da história como um campo específico do conhecimento. Percebeu? Então, realmente, está errada a questão número 20. Questão 21. O sinal de 2 pontos na linha 9 e o travessão na linha 17 foram empregados com a mesma finalidade: introduzir uma enumeração que fornece detalhes acerca do conceito de nação. Vamos lá. 2 pontos na linha 9 e travessão na linha 17. Na linha 9, eu tenho os 2 pontos aqui. Mas eu não posso afirmar que os 2 pontos introduzem uma enumeração. De forma alguma. Por que, Edivaldo? Veja, ele diz: para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Então, ele diz que há elementos, alguns elementos estruturantes, e vai citar para o leitor quais são esses elementos estruturantes. E é quando vem o aposto. Então, um conjunto de pessoas que partilha uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade, tudo isso aqui é o aposto. Tudo isso aqui é o aposto. Eu não posso afirmar que os 2 pontos introduzem a numeração. Introduz o aposto, esclarecendo o que eu devo entender como elementos estruturantes. Quais são os elementos estruturantes? Então, constitui o aposto. Agora, dentro do aposto, aí sim, existe a numeração. Ok? As vírgulas demarcam a enumeração. Dentro do aposto, partilha uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Isso aqui é aposto. Não, isso aqui é numeração. O aposto é toda essa parte que eu demarquei aqui. Ó. Então, os 2 pontos pontua justamente o aposto e não a enumeração. Então, já erra aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ele diz na linha 17 também. Linha 17. Linha 17 é um travessão. Ora, será que o travessão introduz uma enumeração? Também não. Veja, a concepção do passado como herança da nação está dada como fundamento mesmo da possibilidade de futuro. Ele abre o travessão. E tudo que está aqui à direita, e nesse sentido é necessário preservá-lo, garantir a existência de seus vestígios e sinais para usufruto das gerações que virão. Ora, existe uma enumeração aqui? Existe. É necessário preservá-lo, garantir, olha a enumeração aqui, preservá-lo, garantir a existência de seus vestígios, mas, momento, não é o travessão que vai introduzir essa numeração. O travessão está sendo usado para deixar tudo que está à direita do travessão à margem do que está à esquerda. É como se você abrisse aqui no lugar do travessão um parênteses e fechasse aqui, ó, virão, fecharia o parênteses.
Então o parente não estaria isolando do que foi dito antes essa ressalva. A ressalva é feita com a demarcação do travessão. Então, realmente, a questão número 21, ela está errada. Questão 22. As formas pronominais suas em suas origens e a em que a constitui remetem ao mesmo referente, a ideia de nação. Vamos lá, vamos ver isso. Aqui está o texto mais uma vez. Vamos localizar suas na linha 13. Está aqui, suas. E a na linha 14. Então, esses dois pronomes, eles retomam ideia de nação. Vamos ver. Nesse contexto, a história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação, pois era preciso buscar suas origens no passado, evidenciando a continuidade, o caráter e a força do povo que a constituía. Ora, os pronomes não representam a mesma ideia. Não representam. Veja bem, quando ele diz aqui, vamos ler um pouquinho antes. Vou pegar da linha 6. Para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação. Então aqui tem a palavra nação, é isso que eu quero mostrar. E o que ele mencionou, ideia de nação, é o que está lá na questão. Pois bem, para unificar populações, culturas, territórios, foi preciso elaborar a própria ideia de nação. Esse que retoma o termo ideia de nação, que se fundamenta em alguns elementos estruturantes. Um conjunto de pessoas que partilham uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Ótimo. Nesse contexto, a história, aí entra aqui história. A história foi um poderoso elemento de legitimação dessa ideia de nação. Ele volta à ideia de nação, a ideia de nação. Pois era preciso buscar suas origens no passado. Ora, buscar a origem no passado, a origem de quem? Da nação. Ok? Da ideia de nação. Evidenciando a continuidade, o caráter e a força do povo que a constituía, que constituía a nação, e não a ideia de nação. Entende? Então, enquanto esse aqui seria buscar suas origens, as origens da ideia de nação, esse aqui já retoma apenas nação. Então a questão está realmente errada. Vamos para a questão número 23 agora. A 22 está errada. Eu gosto de registrar. Errada. 23. A substituição da forma verbal partilha por partilham preservaria a correção gramatical. Na linha 9, ele diz aqui, ó, partilha. Um conjunto de pessoas, lá vem um pronome relativo que eu tenho um antes coletivo mais determinante. Pois bem, o pronome relativo que
ou pega um conjunto de pessoas, partilha, já que o que é sujeito aqui, ou apenas determinante, pessoas partilham, ok? Então a regra é clara ao dizer que partilham uma cultura, uma língua, uma origem comum, uma única identidade. Esse que é pronome relativo, dando início à oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva é tudo isso que eu estou destacando em cor verde. Só que antes ele diz um conjunto de pessoas, o que retoma esse coletivo mais determinante. E a concordância verbal diz, quando eu tenho um coletivo mais determinante, é o que representa, na condição de sujeito, que é esse que, ou eu faço a concordância com o coletivo, então, conjunto que é o núcleo, partilha uma cultura e vai embora. Ou eu vou fazer com que esse que retome o determinante, pessoas partilham. Então, realmente, essa questão 23 está verdadeira. C de correta. 24. Questão 24. Então, na linha 18, o termo, observe, de seus vestígios e sinais, qualifica o substantivo existência. Na linha 18, eu tenho aqui, ó, de seus vestígios e sinais. Garantir a existência de seus vestígios e sinais. Esse termo qualifica o substantivo existência? Não. Por quê? Não. Porque não tem valor de adjetivo. Ele é complemento nominal. Complemento nominal tem valor de substantivo. O termo complemento, substantivo abstrato. Isso é complemento nominal. Ok? Como é que eu poderia qualificar se complemento nominal tem valor de substantivo? Então está errada a questão 24. Errada. E a questão 25, o emprego do sinal indicativo de crase em a ideia de patrimônio é facultativo. Razão porque a supressão desse sinal manteria o sentido original do texto. Bem, na linha 22, vamos ver. Voltamos à ideia de patrimônio. Voltar a algo. Não é isso? Com isso, voltamos a algo. Isso é caso obrigatório. Voltar a algo. Voltamos perto da preposição a e em seguida ela vai se contrair com o artigo. Não se trata de caso facultativo, é caso obrigatório. Então, a questão número 25 está errada. Ok? Bem, com isso finalizamos mais uma prova. Até a nossa próxima aula.